Fala galera, beleza? Vamos lá. Review de hoje, último dia de janeiro. Agora que eu reparei, vamos começar pelo mensal aqui. Já que é o último dia do mês, o gráfico mensal fechou. Vamos dar uma olhada o que está rolando aqui. Um layout limpo. Então, em dezembro de 2023, a gente superou o topo histórico aqui do índice. Né? A primeira vez aí em mais ou menos 2 anos e meio, né? A gente foi lá fazer um novo topo histórico no final do mês passado. A partir daí, esse mês de janeiro não deu continuidade a esse rompimento. Também não conseguiu vir abaixo da barra 12, né, de dezembro do ano passado. O que isso aqui coloca pra gente, né? Facilmente a gente observa que tem uma consolidação aqui. Né? Isso aqui é uma consolidação e a resistência anterior dela ficava mais ou menos por aqui e rompe com essa barra, tem continuidade, e logo aqui ele tem a resistência principal, né, que é o topo histórico do índice. Se a gente ignorar um pouco isso aqui, a gente repara que essa perna aqui de baixo, né, conteve toda essa lateralidade aqui e agora a gente não teve continuidade. É bem determinante esse mês de fevereiro para o futuro do Ibov mensal. Uma barra negativa aqui fechando próximo da mínima, fechando esse gap ou qualquer coisa no meio do caminho, ela denota uma falha de rompimento brutal do topo histórico. Né? Em outras situações isso aconteceu, ó, um pouco mais leve, aí voltou, aí aconteceu aqui e já não voltou mais. Né? Mas não teve ímpeto para ir. Não dá para dizer muita coisa ainda, porque aqui tem gap aberto, né? Veio de um fundo mais alto, uma correção rasa, mas, ao mesmo tempo, a gente pode entender que é tudo lateral e que ele está falhando o rompimento aqui, como seria de se esperar. Tá? É, caindo para o semanal, aí a gente começa a ter uma visão um pouquinho melhor, né, do que pode acontecer. Aqui a gente teve, né, duas pernas grandes de alta. Aqui a gente tem umas perninhas dentro e tal, mas duas grandes pernas aqui, a partir de março do ano passado. Né, a gente vinha super consolidado, de repente vai para o topo da consolidação, faz uma correção rasa, rompe essa consolidação intermediária aqui desses topinhos. A queda, por enquanto, ela não tem um ímpeto tão forte no semanal. Né? Comparado ao ímpeto da alta, aqui ainda está bem sossegado. Né? Teve uma primeira barra de alta aí, a máxima foi superada, né, essa semana já, e vendedores entraram como era de se esperar, com 3 barras de baixa, inclusive a terceira deixando gap. Nada indica que isso aqui vá cair impetuosamente, fazer grandes correções por enquanto. O fechamento dessa semana ainda não aconteceu, só vai ser no dia 2, né, de fevereiro. E a gente tem que acompanhar aí para ver para onde vai isso. Né? Perdendo essa mínima do mensal aqui vai ser importante, caso ou do semanal, perdão, caso ele perca, né, para a gente ter uma noção do que vai acontecer nessa hora aqui. Se os compradores vão entrar na média nesse fundo e realmente formar um fundinho duplo com essa região e tentar uma nova perna de alta, ou se a correção ela vai se estender, né, que não teria grandes problemas numa situação normal. Até os 50% aqui está tranquilo, 61 já não fica tão legal. Né? Os 50% é interessante a gente reparar que ele tem confluência com esse topo anterior, né? Então seria uma região candidata a fundo, né, para uma correção. Fica feio se ficar corrigindo demais, né, estendendo várias barras negativas ou de lado, porque o ímpeto dos compradores, quanto mais baixo o preço vai, eles não aparecem, significa que a maioria está achando muito caro, ainda em preços mais baixos, quem dirá aqui em cima. Né? Mas para isso aqui virar uma reversão bonita, realmente, assim, para participar, para trades longos de semanal, né? Lógico que ninguém opera IBOV, mas tem ações correlacionadas aí que o gráfico vai estar muito parecido com isso. A gente precisaria ver uma correção um pouquinho mais prolongada. Ó, quebra de linha de tendência já foi. Né? Se a gente conseguir estender um pouco mais essa correção e ela for um pouquinho mais forte do que ela tem sido até agora, e fazer uma nova perna aqui, a gente monta a estrutura de reversão majoritária de tendência na região de topo histórico. E aí, se aciona um pivô de baixa, ele vai dar uma caída brutal. Mas isso a gente está falando de várias semanas, né? Provavelmente mês de fevereiro, março inteiro aí seria o desenvolvimento dessa situação que eu estou comentando. Ou ele simplesmente pode, né, fazer um topinho aqui, fazer uma nova mínima nessa região e voltar a subir. Né? Por enquanto, é o que eu diria que é mais provável, tirando o fato de que ele falhou na região do topo histórico.
né? Que aí eu acho que pega um pouco mais do que falhar em outras regiões e que isso aqui ainda tudo é um pouco lateral. Mas lembra que eu já falei em vários outros momentos, a gente tinha um canal aqui, aí o canal foi rompido por essa perna, a gente tinha essa lateralidade intermediária foi rompida por essa perna. Então tem muitos rompimentos que aconteceram aqui recentemente, né? Isso aqui pode ser simplesmente, ó, uma estrutura de canal também, né? Outra possibilidade para se trabalhar é essa aqui, ó. Talvez dar uma melhorada aqui, ó. Mais ou menos isso, né? E o preço ele vai desenvolver aí dentro, né? Pode ser que isso aqui também esteja acontecendo, tá? Então, essa é a análise dos gráficos grandes do Ibov aí, só para dar uma repassada. No diário, ó, esse canal, essa estruturinha de canal, até que parece que faz sentido, né? E aí, olhando aqui para o price action mais recente, o que a gente teve aqui? Perna de baixo um pouco mais forte, depois de perder a média. TTRzão, né? A entrada de venda acionada aqui e estopada para quem usou stop curto, estopada para quem usou stop aqui em cima, mas os vendedores entraram para defender ali nos topos. Hoje foi um dia de notícia, né, pessoal? Hoje o mercado deu uma chacoalhada bruta à tarde ali. Tem que ficar ligado com isso, né? Se opera assim, tem que saber esse tipo de coisa. Tem notícias que você não quer operar. Até payroll dá para operar alguns, especialmente quando o gráfico ele já está te dizendo alguma coisa, você já está com a expectativa muito clara. Aqui era um TTR, né? Um tight trading range, uma lateralidade estreita. A expectativa aqui é péssima. E aí, no momento que aconteceu a notícia também, os 5 minutos do índice, né, o dólar eu não acompanhei tanto, depois fiz um trade lá e depois não olhei muito, mas o índice eu olhei e ele estava numa situação muito ambígua. Nesses casos, você não quer ficar tentando a sorte ali, né? A não ser que você já está com lucro bom no mês, no dia, na semana, e aí você vê alguma coisa que é arriscar, mas no geral não vale a pena, é muito fácil você dar um tilt ali, né? Isso aqui tudo aconteceu muito rápido. Vou cair ali os tempos gráficos a gente vai ver. Então, o que acontece? Aqui é uma segunda entrada de venda. Eu tinha comentado isso aqui, a possibilidade de uma entrada, né, uma L1 sintética e tal, mas aqui, ó, perdendo a mínima dessa barra, não tem nada de sintético. É uma segunda entrada de venda depois de ir acima de máximas. É um topão duplo com essa barra 17. É uma estrutura de venda, assim, muito, muito, muito bonita mesmo. Pode levar para um swing no gráfico diário, né? A gente está falando aí de cair 4 mil pontos, né, lá na região dos 50% que eu comentei. Então, eu vejo que se os vendedores baterem, conseguirem dar continuidade, serão dias para pegar alvos longos, né? Seja ele indo de uma vez ou indo devagarinho, né? Mas que tende a dar uma bela numa caída, né? E, enfim, perder esse suporte aqui e tudo mais, tá? Gráfico de CC. E aí, se falar de hipótese de alta aqui, tem que passar desse ponto. Aqui vai estar o stop de todo mundo que vendeu durante essa barra aqui. E quem usou o stop mais alto, por exemplo, aqui, agora já trouxe para cá, porque houve o teste, né? Então, a partir do momento que isso aqui fez esse movimento, se vier aqui nesse 129,560, ele vai estopar a galera, né? Certamente vai tirar um pessoal aí. Então a gente tinha aqui o triângulo, né? A expectativa de rompimento para cima, não aconteceu, né? Para fazer a perna ABC, e ele acabou rompendo para baixo, rompeu em falso. Hoje ele foi romper para cima também, rompeu em falso. Uma beleza, né? Aqui já não faz muito sentido ficar com essa linha, né? Acho que faria mais sentido assim, né? Um canal de baixa de algum jeito aí, né? Uma bandeirona. Só que ele tentou romper e aí deixou barras muito fortes, uma barra com um gap bem grande, né? Aberto aqui da barra 9. É um espaço muito grande entre a mínima dessa barra 8 e o fechamento da barra 9, né? E a barra seguinte também deixou gap. Então isso daqui me mostra uma situação diferente de todo o resto do tempo que o preço está corrigindo aqui. Parece realmente uma retomada para essa tendência, tá? E a partir do momento que perde esse fundo aqui, ele ativa um pivô de baixa meio feio, mas que para todos os efeitos é um pivô de baixa e projeta alvos lá para baixo, inclusive com aquela barra do diário. Índice futuro 5 minutos hoje, pessoal, vamos lá. Olha que essas linhas aqui, né, depois dessa barra aqui formou essa. Aqui o cara muito arrojado, na hora da notícia, né? Com stop longo, pegou, foi um trade de 1.800 pontos, se segurou, né?
Mas, assim, difícil, né? Vamos falar um pouquinho do dia. Deixa eu até tirar esses estudos aqui, porque como chacoalhou demais ali, nem faz sentido. A gente vem, pessoal, de um período da manhã que o preço estava tentando superar aqui uma estruturinha de baixa, né? Na verdade, uma estrutura lateral. Faz o fundo mais alto e deixa uma boa barra de sinal, falhando uma venda que parecia promissora. Essa barra dava para entrar, tá? Dava para entrar. Tinha seus contras, estava muito perto da resistência e tudo mais, mas essa é aquela típica situação que você entra e vê o que acontece, né? Eu acho que o grande negócio aqui que dava para ser feito é esse. Você entra e vê o que dá. Se a barra seguinte for boa, você fica. Se for ruim, você sai. Se te estopar, vai te estopar aqui embaixo. São poucos pontos. E aí, paciência, né? Se você entrou e o mercado ele vai te tirar logo na barra seguinte, você acaba ficando sem poder de reação. Por isso, você tem que só arriscar aquilo que você fica confortável em perder, especialmente no primeiro trade, especialmente sabendo que o dia vai ser um pouco movimentado por conta de notícias, né? Tinha várias coisas acontecendo hoje, não só essa da parte da tarde que era a principal, mas tinha outras de manhã também. Um trade que você está vendo que tem problemas implícitos ali com ele, já está perto da resistência, o mercado está meio lateral, né? Então você está vendo tudo isso, pode ser que você tome um stop ali que te incomode. Você fale, putz, por que eu entrei aqui? Mas pode ser que você pegue um trade desse também, se você tiver paciência, né? Mesmo o cara que conduziu no barra-barra saiu com 500 pontos. Né? Isso se não saiu antes com 700 e cacetada. Né? E aí, conduzindo barra-barra aqui, pessoal, aqui você tem que estar pensando em comprar, né, abaixo de barras, numa situação dessa. Né? Inclusive, até a compra dessa barra aqui, com stop abaixo dela, era razoável, dado o contexto, porque o afastamento do ponto de rompimento ele foi tão grande, né? Virou outra coisa isso aqui. Né? Virou outro padrão. Quando a gente consegue ver uma mudança de comportamento tão explícita no preço, se você tem cacife para entrar e bancar um stop desse, o certo era aqui, né? O certo era esse. Tá? Mas vamos dizer que você, pô, certo está muito caro, 640 pontos, vou na própria barra, porque se reverter na sequência aí eu não quero. 3 de 2 para 1. Né? Tranquilamente aí você fez belíssimo 2 para 1. Eu não gosto, tá? Desse tipo de operação. Particularmente eu não gosto, eu não faço. Eu vi isso aqui tudo acontecendo e queria um jeito de entrar. Perto da média de 200 assim também, eu acho que é muita propensão para falhar. Então essa primeira entrada aqui com a barra com pavio acima, né, no meio do range aqui já com 4 dojis, eu preferi ignorar. Mas quando eu vi a barra 23 e eu vi a 24 caindo aqui, eu queria comprar esse gap, não consegui. Conforme a barra foi subindo, eu comprei a mercado com o meu stop aqui embaixo. Mais ou menos 300 pontos de stop, 315, algo assim. A barra 25 ela veio, perdeu o mínimo, fechou o gap e voltou a superar a máxima na mesma barra. Eu fiz uma nova entrada aqui para um scalp. Né? Qual que era o scalp tecnicamente correto aqui? Era esse, ó. Só que eu estava com a minha ordem uns 20, 25 pontos acima, não pegou, e aí eu zerei esse contrato do scalp aqui, porque essa era uma operação que tinha que ir direto. Né? Eu não estava com risco maior, nada, porque meu stop daqui eu já passei para cá a partir do momento que fechou essa barra, porque né, o padrão aqui é um canal estreito, então não é para perder fundo, né? E aí, para ficar mais sossegado, eu zerei essa alavancagem, mantive meu stop aqui, agora eu já tinha um risco pequeno na operação, queria um alvo mais longo. O meu trade inicial, ele chegou a bater 540 pontos, meu alvo era 600, né? Eu fui um pouco pretencioso demais com esse alvo, porque tinha alguns fatores ali que já me indicavam que era para realizar antes. Ó. Eu tinha a própria projeção desse scalp aqui, ó, o swing dele. A gente tinha essa projeção desse espelhamento aqui na região de 1618. A gente tinha a projeção de 2 vezes essa barra aqui, né, como eu comentei agora. E uma série de outros pequenos fatores que você poderia observar aqui para sair ali naquela região. Ó, aqui a gente tinha o gap, né, dessa barra aqui. Acho que no 2 minutos o gap era um pouco para cima, né, mas não precisava passar da máxima, especialmente o padrão vindo assim, né, teria que ter caído fora na máxima do dia anterior ali, ou no máximo a hora que perdeu essa mínima aqui, ó, ter caído fora, devolvido só 150 pontos, até que foi bastante, né, mas teria saído um pouco melhor ainda do que eu saí. Acabei saindo aqui, pessoal, porque virou um TTR e aqui estava relativamente alto. Eu queria comprar de novo aqui nesse gap, ó. Inclusive, eu voltei no almoço, o preço ele tinha acabado de bater aí e estava subindo. Falei, putz, que sacanagem. Podia ter pego. Essa operação me deu uns 300 pontos. Tá? E essa entrada era uma entrada scalp.
poderia ter pego bem mais, né? Se tivesse pego 170 aqui e saído 500 aqui, teria saído 600 e pouco, né? Teria sido o dobro e não é aquele... Era para ser aquela dor de corno despropositada, né? Eu acho que era fácil de entender e de ver e de fazer isso. E inclusive aqui é que eu acabei saindo meio... Eu quis sair porque eu queria entrar melhor, né? E não esperei ir lá na máxima de novo. Mas podia ter posicionado minha ordem aqui, ó. E a probabilidade dele ir lá antes de vir, por exemplo, aqui abaixo da 30, que era meu ponto de entrada um pouco acima, era bem grande, né? Bem grande. Então, vacilei ali nessa saidinha, mas tá bom. Na sequência, o preço lateraliza. Quando eu voltei da almoço, ele tava por aqui, ó. E eu falei, caramba, né? Se eu tivesse feito a minha compra, meu stop para essa operação, ele estaria provavelmente, ó, atrás dessa barra, acho que era muito, mas eu provavelmente colocaria inicialmente aqui e observaria. Na medida que ele fez uma perna forte, já trairia para cá, ó. Ficaria com stop na operação aí de 100 pontos e ia colocar um alarme. Olha quando ele rompeu, aonde ele já foi, né? Aqui eu teria pego um tradezinho aí de 500 pontos. E nessa barra teria saído, com certeza, tá, pessoal? Era horário de notícia, essa foi uma barra climática pra caramba. Teria saído aí com 300 e pouco. Não consegui fazer o trade. Acabei entrando aqui na compra e botando meu stop aqui embaixo. E depois reparei que eu estava comprando no meio do trade range, então eu saí fora logo. Eu poderia ter esperado sair no zero, mas eu não quis correr o risco disso aqui desenvolver mais duas pernas, uma perna ou duas para baixo. Queria comprar aqui, botei o alarme, o preço não voltou mais, né, nessa região. Depois virou a zona da notícia aqui. Loucura, loucura, loucura. Não dá para operar isso aqui, pessoal. Quando ele veio acima dessa barra, eu ainda pensei, cara, você que tá com cara de final flag. Só que aonde que vai o stop, né? A volatilidade do mercado é muito forte. Ó, aqui 250 pontos. O cara teria que ter usado o clímax, né? Aí se fazer uma operação de fade contra a tendência na hora da notícia, é complicado, né? E depois da barra 85, aí acabou de vez, né, a possibilidade de você ler alguma coisa aqui de price action. Perna de alta veio, isso aqui foi uma wedge zona, né? 3 puxadas bem claras aqui, e essa aqui mais climática do que nunca. E aqui um padrão de venda. 340 pontos de stop. Topo duplo aqui com essa região, no meio da notícia. Essa é aquela que eu falei. Se você viu, se você está ligado, se tinha outros fatores também te influenciando, né, a vender essa região, como por exemplo a resistência majoritária. Olha só, né? A maior de todas era aqui, mas pô, falhou um rompimento aqui junto ao anterior. O mercado aqui já está bilateral. Volatilidade está alta. Esse é o tipo de situação que aí você tenta, se você estiver confortável, se couber no teu bolso, se você estiver já com lucro, enfim. Se o contexto teu estiver favorável, talvez você tente fazer isso, talvez não, né? Eu acredito que se eu estivesse vendo, eu não tentaria, tá? Pela volatilidade escrota aqui, assim, muita coisa acontecendo, ó. Essa alta aqui, ela aconteceu toda em 15 minutos, 1000 pontos de alta. Pô, eu não vou operar contra isso aí, né? Por mais que o contexto fosse positivo. E aí o preço ele vem, né? Primeiro tentam comprar aqui, esperado, né? Ainda tentam comprar aqui, e os compradores desistem de vez, né? Acho que a notícia saiu aí e o pessoal não gostou muito e pancada no mercado para baixo, né? E vem até a região de suporte aqui, sente um pouquinho, vem acima de uma barra a primeira vez. Como está lateral, por mais que essa barra foi forte, fazer fade aqui eu não acho que seja a melhor das ideias. Agora, vender aqui embaixo, aí eu acho que já não é tão ruim, tá? É o stop meio caro pelo horário e tal, mas como ainda continuava volátil, o mercado interpretando a notícia, você conseguiu até um trade 2 para 1 ali. Se não quis fazer esse porque a barra era muito feia, já faz esse aqui, ó, abaixo do suporte, 300 pontinhos, tá na mão, né? Saiu super fácil aí dessa operação. E essa perna ela é bem diferenciada, né, pessoal? Devolveu a alta quase que do dia inteiro aqui, né? Voltou para a região de ajuste ali do dia anterior. Vertical a queda. Então, eu esperaria continuidade disso aqui em forma de canal, tá? Aqui o impulso começou, o impulso acabou aqui mais ou menos, ó. Ou poderia dizer até que acabou aqui e a gente está num canal, né? Pegaria tudo isso aqui, ó, jogaria para baixo como uma projeção primária, né? E primária não, né? Uma projeção aí possível e uma outra começando daqui, né, com uma projeção primária. Acho que pode ser que o mercado ele pare antes, tá? Mas por enquanto, se ele não fizer uma estrutura de alta e mais do que isso, se ele não volta para a região de
interesse comprador, que seria aqui, essa zona de suporte aqui, não vejo compras de forma alguma para amanhã, pelo menos para a primeira, segunda hora de pregão, tá? Se ele começar a voltar aqui igual um foguete, é bem difícil também, porque a todo momento você vai ter aqui os gaps, as retrações da perna. Isso certamente vai dar uma segurada, né, na maioria das vezes no preço, tá? Resultado no índice ficou assim hoje, tá? Dólar. Dólar, eu consegui enquadrar ele aqui num canal meio amplo, e aí ele acabou saindo mais no final do dia lá, mas o meu trade aqui no dólar ele foi simples, né? Aqui fez uma retração da perna de baixa, acho que não chegou a bater 50%, ó. Não, bateu exatamente 50%, deixou um topo duplo. Dá para vender abaixo dessa barra de alta aqui, por conta da localização e da perna anterior. Demorou muito a andar o trade, mas para quem foi paciente, ó, o cara chegou a pegar e tinha um potencial de 30 pontos desse trade. Bateu aqui embaixo da mínima de ontem, pancada para cima, tentou desenvolver, não conseguiu, deixou a primeira entrada, segunda entrada, bela barra de sinal, stop bem razoável. Entrei aqui para um trade de 1,5 para 1. A minha ideia era sair aqui, ó. Só que essa barra ela foi muito perto e aí ela começou a voltar, eu saí no 1 para 1 mesmo. Né? A barra seguinte bateu lá e depois devolveu tudo. Né? Então foi por alguns segundos ali que eu não peguei meu alvo, mas da mesma forma por alguns segundos, alguns minutos, teria voltado tudo na cara. Né? Então, e daí para frente achei o dólar confuso, né? Essa barra veio, uma estrutura de MTR aqui, mas a perna foi muito forte para baixo. Aqui a gente faz um terceiro fundo, né, na mesma região, fundo triplo, que daria para comprar. Eu vi isso aqui um pouquinho depois que aconteceu. Teria arriscado, tá, pessoal? Não estava com lucro no dia. Acho que acima dessa aqui estava bem razoável. A diferença disso aqui, ó, perna veio, pá, pancada. Aí essa aqui vem, ó, sem vontade nenhuma, de repente uma barra externa forte da região de suporte, perdendo, né, sem conseguir perder a mínima do dia ali, abaixo da barra 51, ó. Nem tiveram força para testar a mínima. Então aqui era um excelente trade para scalp, tá? Para scalp por conta do horário, por conta das notícias, por conta do contexto do dólar. Quem ficou um pouquinho mais pegou um swing aqui, mas eventualmente foi tirado no zero antes, tá? E o dólar continua, né? Muito, muito, muito enroscado. Acho que o índice, deixa eu só abrir aqui os grandes, ó. Nos 60 minutos o índice para mim fez um triângulo, tentou romper para cima e agora amanhã ele vai forçar para romper para baixo, tá? O dólar ele tem uma estrutura aqui tão ruim que mesmo chamando de triângulo, acho que fica complicado, tá? Não dá para padronizar muita coisa aqui não, tá? Por enquanto, nem ligaria esses fundos aqui, porque eu acho que eles não têm absolutamente nada a ver uns com os outros. O que eu vejo aqui é confusão, né? Confusão e dificuldade de padrões. Você tem que marcar regiões de suporte forte, igual foi esse aqui, ó. Esse é o ponto de compra, né, de amanhã. Claro, se o preço chegar, dependendo de como chegar, seria o ponto de compra principal, né? E vendas, acho que nessa região ali já dá para pensar em vendas. Essa é a consolidação que a gente tem agora. Não adianta ficar pensando muito no que já foi aí, porque está muito bagunçado, muito bagunçado. Então tá aqui em cima, tá falhando, vende. Tá aqui em cima, tá falhando. Tá aqui embaixo, tá falhando, compra. Tá? Por enquanto é só isso. E o resultado geral do dia, né, no final das contas, foi esse aqui. Eu tomei o stopzinho lá no índice, né, que mostrei para vocês. Então, melhor resultado aí dessa semana até agora. Tinha 2 dias de break-even. Hoje foi um dia de gain moderado aí, né, mas sem muito estresse, sem muita complicação nesses trades. Beleza? Poderia ter ganho bem mais o índice, né? Mas tudo bem. Valeu, grande abraço.